último palestrante da manhã, o Josias. Ele vem falar para a gente aqui sobre as regras básicas de UX vendedor. O Josias ele trabalha como Program Manager na Embraer, uma das 3 maiores empresas de aviação do mundo, e teve a sua própria agência por mais de 8 anos. O Josias trabalhou como design de produto no Resultados Digitais e ajudou a criar o RD Station. Também foi o RD Marketing, né, Light. Também foi design lead na ThoughtWorks e atuou como líder de produto em outras startups do mercado. Josias, chega mais. Vou ter que passar o slide aqui. Galera, é o seguinte, quem está com o telefone na mão aí? Todo mundo. Pega o telefone e liga a lanterninha. E eu vou entrar e vocês vão fazer de conta que a Pri acabou de apresentar, porque na internet ninguém sabe a diferença, vai cortar e vai estar lá. E vou fazer de conta que vocês estão super empolgados com isso. Vocês não estão muito empolgados, mas a gente vai ficar, porque a gente vai gravar e vai fazer um vídeo incrível com essa parte aí. Pode ser? Então, beleza? 3, 2, 1, todo mundo balançando aí! Boa tarde! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado pela presença de vocês, por serem essas pessoas incríveis que vocês são. Eu vou fazer aquela piada horrorosa que eu estou separando vocês do almoço, mas eu estou separando vocês do almoço, não tenho o que fazer. Quem eu sou? Eu sou o Josias Oliveira. Muito prazer, muito obrigado. Eu vou falar para vocês sobre as 3 regras básicas do UX vendedor. Vai ser incrível. E eu trabalhei na Embraer, eu acabei de sair da Embraer, mas eu fiquei durante 2 anos trabalhando como head de produto. Também atuei na Gaivota, que é do agronegócio. Atuei na Octadesk, que é de marketing digital. Na ThoughtWorks, que é uma consultoria. E o RD Station, que eu acho que vocês conhecem o RD Station. Alguém aqui trabalha no RD Station? Ninguém trabalha no RD aqui agora. Mas legal, trabalhei durante quase 3 anos lá. Foi muito bom. Encontrei muitos designers, conheci muitos designers nessa minha vida. E designers são pessoas incríveis. São pessoas que têm habilidades especiais. E todo mundo procura ser mais valorizado, né? Gostaria de ganhar mais, ganhar um pouco melhor. Mas designers que têm experiências de marketing e vendas, que sabem se vender, são pessoas que acabam sendo mais valiosas no mercado. E por que isso é importante? Porque algumas pessoas dizem que AI vai roubar os nossos empregos, né? De alguma maneira. E aquilo tudo que eu aprendi com o Figma, meus 10 meses de curso fazendo Figma e aprendendo a criar componentes, biblioteca, AI não vai roubar o nosso emprego. A AI já roubou o nosso emprego. Isso aqui é Designer as a Service, Product Designer as a Service. E eu consigo criar interfaces incríveis em 5 minutos. E não é só uma, são várias. Hoje em dia tem muitas. O que eu mostrei era o Polymath. Esse é o Polymath. E eu criei isso aqui em 5 minutos, com um prompt nada complicado, não foi muito sofisticado. Não foi necessária muita pesquisa para fazer esse prompt. Eu fiz a mesma coisa com Lovable. Levou 4 minutos com Lovable. E foi tão incrível quanto. E eu fiz a mesma coisa com o V-Zero. O V-Zero foi muito mais rápido, mas o resultado foi de chorar num cantinho, assim, em posição fetal. Porque tem muita coisa para melhorar. Mas eles vão melhorar. E muito rápido. Sabe por quê? Porque eles entregam muito mais para a gente. Eles entregam a interface, eles entregam a funcionalidade, porque eu consigo abrir pop-ups, e outras coisas, e eles entregam o código pronto, e eu consigo alterar o código através de um negócio chamado Vibe Coding, que eu posso falar, eu posso escrever, ele altera para mim lindamente. Isso aqui eu tirei ontem à noite. Essas interfaces todas, elas foram construídas no ChatGPT em alguns minutos. E não era só uma tela, eram fluxos
completos, e em 5 minutos. E esse anúncio maravilhoso eu fiz em poucos minutos também, com uma linha de comando lá, com um prompt, eu fiz ontem à noite, antes de vir para cá, para mostrar para vocês. Porque a inteligência artificial ela está utilizando técnicas de design para criar coisas que muitas vezes são operacionais, que a gente faz de forma repetitiva, muitas vezes, e aqui até é chato de fazer, mas a parte criativa, eles também estão conseguindo embedar, reproduzir de alguma maneira. Porque não só a inteligência artificial, mas outras áreas que utilizam design, elas começam a ganhar mais. As pessoas começam a ganhar mais porque elas aplicam técnicas de design no seu próprio trabalho. E a habilidade de comunicação de vocês, de persuasão, de influenciar as pessoas, o time de vocês, faz muita diferença. E é muito importante a gente investir tempo nisso, porque faz com que o nosso passe ele acaba sendo valorizado de alguma maneira. E design tem um papel muito importante nas empresas, que eventualmente não é explorado da melhor maneira. A gente tem um papel preponderante em retenção e aquisição de clientes. Eu consigo novos clientes através do design, através da aplicação de técnicas de design práticas. Porque empresas que investem um X, elas crescem muito mais rápido do que as outras. Porque o retorno sobre investimento em design ele é desproporcional. Poucas coisas, a gente coloca uma grana ali, e se bem aplicada, retorna de uma maneira desproporcional para as empresas. Qual que é o outro lado dessa história? Eu estou falando de coisas boas que a gente pode fazer e pode se desenvolver. Mas produtos que são mal projetados, eles são horríveis de usar e a gente perde muito cliente muito mais rápido até do que a gente consegue adquirir um novo cliente. Porque é o que a gente chama de balde furado lá. Eu coloco clientes para dentro e o negócio não se sustenta, ele não para de pé. E não só isso, eu coloquei uma grana para trazer alguém, para convencer alguém de que meu produto era legal, que era importante, que ia resolver um problema, e a pessoa nunca mais volta porque ela perdeu a confiança em vocês. Elas acham que vocês não vão, o produto não vai mais conseguir resolver o problema. E não só isso, né? Vocês aqui estão me julgando o tempo inteiro. A minha postura, a minha roupa, o jeito que eu estou falando. Os visitantes do site, as pessoas, os clientes, as pessoas que estão chegando no produto, na empresa de vocês, elas fazem a mesma coisa. Elas estão o tempo inteiro criticando, avaliando e vendo assim, vocês são confiáveis ou não? Dá para fazer negócio com vocês ou não? E se não tiver credibilidade, a galera salta fora. Esse aqui é um exemplo da TopTal, foi feito em 2014. Era um redesenho do site para Virgin America, que foi vendida para Alaska Airlines. E diferente daquele projeto que aparece, ou projetos que aparecem, o redesenho do Spotify que ninguém pediu, sabe? O redesenho de alguma coisa que ninguém pediu, esse aqui foi solicitado. Mas por quê? Porque eles queriam aumentar a taxa de conversão. A galera estava saltando fora, porque a experiência não era muito boa. E se eu fosse olhar em termos práticos, beleza, eu consegui melhorar a taxa de conversão, isso significa alguma coisa. Mas se eu entendo todo o contexto, eu vejo que não só isso. Como o site, como a experiência está mais fluida, as pessoas entendem, elas conseguem comprar de maneira mais fácil e mais educativa, o pessoal pede menos coisas no suporte. Eles levantam menos a mão no suporte. Por quê? Porque a gente consegue resolver um problema. Eu queria comprar passagem, agora eu consigo. Olha só, um site de compra de passagem que funciona para vender passagem. Olha que maravilhoso. Porque antes não funcionava. Era um beco sem saída. Ainda bem que no Brasil não tem nenhum site de companhia aérea que tem problema para comprar, né? Todos funcionam perfeitamente. Eu nunca vi
ter que recuperar código e ficar perdido lá. Eu nunca passei por isso. Vocês já passaram por isso alguma vez? Né? Quando que design vende? Quando vocês entendem a jornada do usuário. Eu não sei minha jornada do usuário. Entende a jornada do usuário, senão não tem conversa. Remover barreiras. Algumas barreiras são necessárias, sim, outras não. Mas como eu faço esse equilíbrio entre até onde vai meu atrito, até onde é um atrito que é para resolver um problema de tecnologia, ao invés de resolver a vida das pessoas que querem comprar no seu produto ou adquirir o serviço. E, por último, falar a linguagem das emoções. Assim como a gente fala português, eu consegui entender que linguagem é essa que as pessoas falam e que, muitas vezes, elas não dizem expressamente aquilo que elas querem dizer. Fica tudo subentendido, só que gera um retorno fantástico. Esse aqui é um antes e depois de um produto que a gente está fazendo, de uma startup, onde a gente utilizou a inteligência artificial para criar as imagens. Foi maravilhoso, tudo lindo, e a taxa de conversão era muito baixa entre começar a usar o produto ou começar a se inscrever até entrar de fato no produto. A imagem estava ok, parecia ser boa, só que a gente teve que redesenhar tudo de uma outra maneira, utilizando outras técnicas, para conseguir convencer os clientes do por que você está aqui? Que problema eu posso resolver para você? Como que você começa a usar o meu produto? Quanto custa? Qual que é o custo de investimento de vocês para usar meu produto? E a gente mudou a taxa de conversão. E não só a taxa de conversão, a gente mudou também a performance. Porque a gente olhou não só para a parte estética, para o esqueleto, mas também para a parte da cozinha. Como funciona isso? O que eu preciso melhorar que afeta o meu ranqueamento em SEO? Porque não é só a velocidade, a performance e tal, mas o meu posicionamento como produto dentro de um range de produtos, de uma quantidade de produtos tão grandes. Como que eu me destaco através da performance? E esse aqui era o sign-up, era o momento da inscrição. O contraste estava bem legal. A letra, eu não consigo ler daqui. Imagina daí de onde vocês estão. E tinham quase 14 campos para preencher. E alguns deles nem eu entendia por que eles estavam pedindo. Mas por alguma razão eles entraram lá. E estava tudo bem, porque quando eles fizeram querendo acertar. E nós mudamos algumas coisas, a gente simplificou e mudou a taxa de conversão de uma maneira absurda. E assim a gente foi resolvendo ao longo da jornada. Quais são as 3 regras para a gente mudar a forma de ver e tornar UX uma alavanca de vendas? Eu acredito que são 3 coisas principais. A primeira delas, a gente tem que despertar emoção nas pessoas. Por isso que alguns coaches e que alguns infoproduteiros, eles despertam raiva nas pessoas, ódio, porque é uma emoção. Você desperta a emoção nas pessoas. Talvez não seja a emoção que eu quero despertar em vocês, mas eles despertam, eles usam isso de maneira estratégica para vender. Conduz pela lógica. Em determinado momento, eu vou te convencer de que aquilo ali faz sentido. Olha, você despertou uma emoção, preciso de mais dinheiro, preciso ganhar tempo, preciso ser mais ágil. Espera aí, aqui tem um caminho seguro, garantido, que eu vou te ajudar a fazer isso aqui. Gostei disso. Quero fazer isso. E aí eu preciso que a pessoa ative de alguma maneira. Ela vai converter, ela vai colocar os dados, ela vai comprar, ela vai avançar na jornada, ela vai fazer aquilo que eu estou pedindo, ela vai baixar o e-book, ela vai, sei lá o que ela vai fazer. Alguma coisa, eu preciso que ela tome a ação do lado dela. Então, o primeiro ponto é despertar a emoção. Por quê? As pessoas são emocionais. Elas vão tomar as decisões com base na emoção. Mas o meu produto é B2B. Eu não preciso disso. Tem uma pesquisa não muito recente que mostrou que produtos B2B eles são mais afetados do que B2C para a emoção, porque o nível técnico é muito próximo uns dos outros.
Tecnicamente, o conhecimento ele é disseminado. Então, uma empresa consegue copiar o que a outra faz, ou chegar muito próxima do nível técnico. O que faz as pessoas gostarem do MailChimp? O macaquinho, o bichinho de pelúcia. Porque eu estou despertando uma emoção nas pessoas, me conectando com alguma coisa que elas gostam, ou que elas se identificam ali. Qual que é a emoção aqui? Isso aqui é Boozer, empresa nacional. É Boozer, né? Falei certo. Qual que é a emoção aqui? Alguém chuta? Sua primeira viagem neste final de semana com 20% de desconto. O que é? É a aversão à perda. Porque eles sabem que as pessoas são mais motivadas a se mexer quando elas estão próximas de perder alguma coisa do que de ganhar. Sabiam disso? Eu não sabia disso. Eu descobri que as pessoas se movimentam, que elas tomam uma ação quando elas estão prestes a perder a viagem, porque é só nesse final de semana o desconto. Na segunda-feira eu não tenho mais o desconto. Então, quem sabe eu compro agora. Depois, eu despertei alguma emoção. Eu conduzo a pessoa pela lógica. Qual que é a lógica que sustenta aquele argumento ali? Então, eu tenho um benefício, eu tenho uma redução de objeção, eu tenho um frete grátis, alguma coisa que facilita isso. Esse aqui é a Coble. Conhece a Coble? O que a Coble está dizendo aqui do ponto de vista lógico? Tadã. O teste grátis, por quê? Porque o B2B, a implementação desse negócio aqui é super complexa. Jesus amado, é tecnologia embarcada numa frota de viaturas, é um negócio que o nível de complexidade é altíssimo. O que eu estou dizendo? O teste é grátis. Quanto custa para você? Não custa nada. É só você testar aqui que eu entrego para você, faço uma aplicação, você vê se funciona. Então, tá bom, então eu quero, né? Já estou pagando mesmo. Se aparecer um negócio que é melhor e mais barato, interessante. Depois eu preciso que a pessoa saia da inércia. Você precisa agir de alguma maneira. Então, quais são os gatilhos psicológicos que vão fazer com que as pessoas saiam da onde elas estão? A fome para ir comer? Talvez eu não consiga parar de pensar nisso, mas eu preciso que as pessoas tomem uma ação agora. Qual vai ser a minha ação? Então, eu preciso usar isso de maneira racional e comedida também. Porque se eu colocar que são as últimas horas por o desconto do meu curso, da mentoria, seja lá do que for, e não for de verdade, o que vai acontecer? As pessoas vão perder a confiança naquilo que eu estou dizendo. Então, vai acontecer mesmo. Tem um dia e uma hora. Se você perder aquilo ali, eu não vou repetir depois. Então, eu preciso ter essa conexão também, porque senão o discurso vai ficar vazio. Esse aqui é um exemplo de uma página de lembrete de pagamento do Octadesk, que a gente desenhou em 2019, acho que foi. O que era isso? A pessoa esqueceu de colocar o cartão de crédito. O que acontece? Ela entrou aqui, ambiente suspenso. O que faz ela se mover na visão de vocês? Podem dizer, não, vocês estão muito tímidos aí. O quê? Boa, é isso aí. Por quê? Porque isso ali é meu. Muita gente pode pensar que é o botão, ambiente suspenso, efetue o pagamento agora. Não, isso aqui é meu e está borrado. E eu não tenho acesso mais, e são os meus dados, e eu preciso ter acesso àquilo ali. Então, eu preciso dar para a pessoa a devida urgência de que aquilo ali é seu. E eu posso te entregar, mas você tem que pagar agora. E por último, o bônus aqui, bônus para vocês. Eu falei 3, estou entregando 4. Estou utilizando o próprio gatilho de recompensas para vocês a favor da minha pessoa. Qual que é a devida recompensa? Ela é proporcional ao esforço que as pessoas colocaram. Se elas preencheram um campinho, eu dou um legalzinho. Se elas fizeram um esforço muito maior,
A minha recompensa tem que ser proporcional. Mas aí o dev vai dizer, não precisa, porque funciona do mesmo jeito, o mecanismo funciona do mesmo jeito, colocando ou não esse negócio. Pode até ser, mas o que eu quero é gerar uma ferramenta de conversão ou de aquisição de clientes a favor da empresa, em favor do meu produto. Esse aqui é um exemplo do Carta, que é um software de gestão de equity para empresas, super formal, B2B. Precisaria colocar confetinhos aqui? Não. Mas por que eles colocam? Porque isso aqui é um momento muito importante para a pessoa. É o fechamento de um ciclo. É um fechamento, às vezes, de 4 anos para a pessoa em que ela fez o vesting e agora ela pode comprar as ações da empresa. Então, eles sabem que aquele ali é um momento de recompensa e eu preciso dar a devida recompensa para as pessoas, porque o loop ele é fechado dentro da cabeça das pessoas. Aquilo ali tem que fazer sentido para elas. Aquele e-mail tem que se destacar na inbox dela em relação a muitos outros que ela recebe lá. E eu guardo, nossa, esse aqui é o meu e-mail daquilo ali. Porque é um momento importante. Então, eles colocaram confetinhos ali. O produto de vocês precisa ser uma máquina de conversão. É sobre isso que a gente está falando. É uma boa experiência? Sim. Mas eu preciso gerar resultado. Esse aqui é um outro cliente que eu estava trabalhando, é Mais Controle. Eu estava trabalhando como consultoria para eles. A gente mapeou a jornada, fez redesenho, falou com a galera, entrevistamos clientes, fizemos uma dinâmica entre todas as pessoas da empresa, marketing, vendas, produto, CS. E esse aqui é o produto atual, aplicando algumas técnicas de design para a pessoa entender o que ela tem que preencher, mas ainda assim parece quase um SAP. Já viram um SAP como funciona? É bem difícil. E muita gente não entende como funciona. E aí a gente redesenhou essa tela com essa parte técnica de uma outra maneira. Muito mais simples. Eu coloquei um breadcrumb lá em cima, eu tenho uma barra de progressão, eu simplifiquei a tomada de decisão para as pessoas no primeiro momento. Depois eu mudo isso quando ela começa a ter engajamento na ferramenta. Mas para ela entender no começo, eu preciso fazer como se fosse o Duolingo. Eu estou te ensinando japonês agora. Então eu preciso falar uma língua que você entenda, porque você ainda não entende japonês. Eu preciso falar uma linguagem que se conecta com o estágio de maturidade que a pessoa tem com o meu produto. E aí eu tenho que colocar um esforço. Porque esse aqui funciona? Funciona. Não está errado. Só que o drop aqui é muito maior. Muito mais gente não entende isso do que isso. Ah, mas está parecendo meio infantil. Tá bom, tira o bonequinho aqui. Mas quais são os elementos que fazem as pessoas entenderem o que o produto faz, para que ele serve e o que eu, como usuário, tenho que fazer agora para avançar ali. Outra coisa, otimização para mobile. Quantos produtos que eu acesso hoje, que eu coloco no telefone e que está com a interface desktop? Jesus amado! E eu tenho que ficar fazendo assim, e assim eu não enxergo. E às vezes eu tenho tempo, eu estou entrando na fila da imigração, eu estou no banco, eu estou não sei o quê, e o negócio está ali e você não consegue fazer. Então tem muito espaço ainda, por quê? Porque tem muita coisa. A gente está falando isso em 2025. Quanto tempo faz que a gente falou sobre mobile first? E ainda tem muita coisa que não funciona nesse negócio. Checkout simplificado. Eu preciso perguntar aquilo que eu preciso perguntar. E o que eu preciso perguntar? O imprescindível para a pessoa comprar. E às vezes me pedem a ficha corrida na hora de pagar alguma coisa. Cara, eu só quero pagar e ir embora. Mas o senhor tem ticket de estacionamento? O senhor quer fazer parte do nosso clube? O senhor não sei o que. Não, cara, eu só quero pagar e ir embora, pelo amor de Deus. Recebe o dinheiro da pessoa, ela só quer pagar, cara. E a gente faz isso. Muito produto faz isso. Eu desisto porque é chato de comprar. Eu não comprei um tênis, eu precisava, porque era chato demais de comprar. Eu disse, não vou comprar.
O dia que eu estiver na frente do computador, eu faço isso. Agora, no telefone não tem condições. E personalização. Aquele layout, aquele onboarding que eu mostrei para vocês ali, ele não funciona para todo mundo. Eu preciso entender qual que é o perfil do cliente que está entrando, qual que é a função dele dentro do produto, o que ele precisa fazer agora. E aí eu personalizo isso para as pessoas, porque eu quero que elas tenham experiência sob medida. Então, quais são as 3 regras? Vocês despertam a emoção nas pessoas, conduzem através da lógica e ativam uma motivação. E ajuda a pessoa a resolver seu problema, a receber a mensagem, a avançar na jornada, seja lá o que for que tem que fazer. Por quê? Porque assim a gente gera mais retorno para as empresas e muito mais retorno para os acionistas. E é isso. Essa é a linguagem de negócios. A gente não vai para negócios explicar... Espera aí, só um pouquinho. Eu vou explicar para vocês agora o que é o Double Diamond. Aqui a gente converge, aqui a gente diverge. Ninguém quer saber disso. Quem quer saber disso são os designers. Está tudo certo. Eu preciso falar a linguagem de negócios. Eu preciso entender aonde aperta o sapato para essa galera. E aí eu vou ter o meu passe valorizado. Não tem... Essa é a regra do jogo. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem. Mas essa é a regra do jogo. E a gente sabe como é difícil colocar isso em prática. Então eu preparei 3 materiais para vocês incríveis, começando do nível mais básico, para quem está começando, depois para quem é mais avançado, e por último, para quem é uma empresa, para fazer negócio B2B. A primeira delas é o livro que está lá em cima. Quem já comprou, muito obrigado. E quem eu não assinei ainda, por favor, me tragam, que eu assino com o maior prazer. Muito obrigado. Mas está lá em cima. Façam o meu curso, tem o curso disponível para vocês a qualquer momento, 24 horas, faz lá. Muita gente disse que ajudou na carreira delas e está super acessível. E também a minha consultoria, eu trabalho para empresas. Então, se você tem uma empresa e precisa de ajuda, eu te ajudo. E se você gostou do conteúdo, eu fiz o seguinte. Você me segue lá no Instagram. E hoje à tarde eu coloco todos os slides para vocês lá, para vocês baixarem. E aqui é o link para o meu LinkedIn. E, dito isto, eu agradeço a vocês imensamente e libero vocês para o almoço. Olha só que recompensa maravilhosa!